São vários tipos de procedimentos: entrevista e exame físico geral, cabeça e pescoço, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, abdômen, órgãos genitais e aparelho locomotor. Neste primeiro programa da série, veremos como realizar em um paciente a entrevista e o exame físico geral. A entrevista e o exame físico minucioso são de grande importância na coleta de dados do cliente. A obtenção e análise de dados através das queixas e dos sinais encontrados no paciente nos possibilitam identificar a situação clínica do paciente. Ao coletar dados de um cliente, você deve se perguntar sempre: de quem, para quê e como estou coletando esses dados? Quais os instrumentais que devo utilizar para coletá-los? Qual é o modo correto de coletá-los e quais medidas devo obter com essa coleta? Qual o método propedêutico que devo empregar? Quais os dados devo coletar? Onde registrá-los? O que fazer com estes dados coletados? O método que a enfermeira utiliza para cuidar do seu paciente de forma crítica, sistematizada e organizada é o processo de enfermagem. As suas fases são coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação e avaliação. A fase de coleta de dados, também chamada histórico de enfermagem, é realizada através da entrevista e do exame físico que você aprenderá nesta série de vídeos. A enfermagem tem como objetivo a assistência ao ser humano. Esta assistência principalmente nas suas experiências relacionadas à saúde e à doença. Para exercer sua ação, o enfermeiro, a enfermeira tem que ter capacidade de observação, de interação e de tomada de decisões. Essas tomadas de decisões, os enfermeiros as fazem baseadas em modelos teóricos conceituais, retirados de ciências básicas e de conhecimentos elaborados próprios da enfermagem. Para a ação no processo de enfermagem, ele tem que ter um referencial teórico, modelo conceitual em que basear todas as etapas do processo de enfermagem. Nosso programa abre explicando o que é a entrevista compreensiva. A entrevista compreensiva propicia a compreensão de como é a pessoa, como ela encara o processo saúde e doença, quais são suas perspectivas de cuidado e como ela pode participar do plano de cuidados que será estabelecido pela enfermeira e cliente. Estou bem. Maria, é importante que a senhora fale dos seus sentimentos, das suas preocupações, para que a sua estada aqui conosco seja menos estressante. Ele saiu tudo bem, não me pareceu muito bem. A senhora está preocupada com alguma coisa? Exige certas habilidades da enfermeira, tais como saber ouvir e entender, saber explorar os dados que o cliente traz sem invadir seu espaço pessoal, demonstrar interesse e conhecimento, ser receptivo, estabelecer comunicação com o cliente para que ele se sinta à vontade em responder perguntas. Individualizada, a entrevista compreensiva utiliza os recursos da comunicação verbal e da não verbal e possibilita esclarecimentos de ambas as partes para a validação do que está sendo dito. Além disso, se essa interação inicial for positiva, o exame físico poderá ser realizado num clima de confiança e familiaridade. É importante que a estudante de enfermagem experiencie oportunidades de entrevistar o paciente junto aos familiares. Ela vai perceber que nessas situações ela consegue colher alguns dados importantes que auxiliarão na construção de um planejamento de assistência de enfermagem mais rico e individualizado. Além disso, essa situação ajuda a preservar a unidade familiar. A ação da enfermeira consiste em cuidar do paciente integralmente, usando procedimentos específicos que são sempre intermediados pela relação interpessoal. Está previsto que o cuidado integral atenda às necessidades tanto físicas quanto às emocionais emergentes do paciente, que são decorrentes da internação e do adoecer. Para sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente,
A enfermeira, assim, estará também avaliando as condições emocionais e, para isto, centrará a atenção sobre o nível de ansiedade, os dados referentes a si mesmo em relação à autoimagem, ao autoconceito, à autoestima, ao nível de esperança, à própria identidade e à viabilidade do projeto vital. Ainda, a enfermeira deverá estar atenta quanto ao sentimento de pesar, de solidão, à interação social, à adaptação à realidade, ao uso de estratégias defensivas, à síndrome de estresse, ao potencial suicida e à manifestação de conduta auto- ou heteroagressiva. A enfermeira, ao examinar o paciente e avaliar as condições emocionais, usando a entrevista compreensiva, terá subsídios para estabelecer o diagnóstico de enfermagem e propor intervenções, visando otimizar a assistência integral ao paciente. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos, juntamente com instrumentos próprios. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico dos sistemas. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em algumas situações, da palpação. A primeira avaliação que é feita do paciente visa obter informações sobre o seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do indivíduo à doença. É importante saber se houve perda da força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado entre bom, regular e mal. O tipo morfológico é outro aspecto que deve ser avaliado porque muitas patologias estão associadas a ele. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo, longilíneo. O procedimento deve ser o seguinte: preferencialmente colocamos o indivíduo em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar a medida dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente. Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permitem que se estabeleçam valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com auxílio do termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. O termômetro deve ser colocado e permanecer entre 5 a 7 minutos. A temperatura axilar varia de 36 a 37 graus. As variações são traduzidas pela febre ou hipertermia se estiver acima desta faixa e hipotermia se estiver abaixo. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho adequado, largura 20% maior que o diâmetro do membro e comprimento suficiente para envolvê-lo totalmente. E um estetoscópio para auscultar os sons de Korotchkov, que ocorrem quando o relaxamento do manguito permite o fluxo sanguíneo na artéria que foi comprimida. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços e também nos membros inferiores, se for detectada alguma alteração. O pulso é medido preferencialmente na artéria radial, contando-se durante 1 minuto inteiro o número de batimentos e verificando-se as suas características. Intensidade pode ser cheio ou filiforme. E ritmicidade pode ser regular ou irregular. A frequência cardíaca pode diferenciar-se do pulso devido a arritmias cardíacas. Pode ser verificada através da ausculta do pulso apical
ou da visualização pelo cardioscópio, caso o paciente esteja monitorizado. A frequência respiratória deve ser verificada também durante 1 minuto inteiro, sem que o paciente tenha consciência deste procedimento para que não haja alterações. Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. Dados sobre o padrão respiratório e também sobre as condições de oxigenação do paciente, se em ar ambiente, em oxigenoterapia ou em ventilação mecânica, também devem ser anotados. A avaliação da facies é muito importante. Por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto, é possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, geralmente a facies de um paciente renal evidencia-se por meio de edema de pálpebras e do rosto. A atitude que o paciente demonstra caracteriza o seu comportamento, que pode ser passivo ou ativo. É importante verificar o ritmo, a amplitude e a natureza dos movimentos do paciente. Da mesma forma, ao se avaliar o tipo de marcha, deve-se observar o equilíbrio, claudicação ou qualquer alteração motora. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Este decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante. Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como nos casos de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. A avaliação da pele através da inspeção deve ser feita levando-se em consideração a raça e pigmentação. Avalia-se o grau de hidratação que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela formação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, que deve ser realizada num ambiente claro, à luz do dia. Podemos encontrar uma pele pálida, descorada, ou ictérica, que é a pele amarelada. Também descrevemos a presença de petequias, pequenas manchas vermelhas que podem estar distribuídas pelo corpo ou em algum local delimitado. Hematomas, manchas e lesões como nódulos, máculas, pápulas, vesículas e bolhas devem ser verificados. A cianose da pele é avaliada sobretudo nas extremidades, juntamente com a perfusão periférica ou enchimento capilar das extremidades, que é verificado apertando-se a polpa digital e avaliando o tempo de retorno da circulação. O edema pode estar relacionado ao sistema cardiovascular, renal ou periférico. Pode apresentar variações na consistência, na duração e horário do aparecimento. A pesquisa do edema é feita pela inspeção e palpação. Na inspeção, vemos o aumento do volume, o desaparecimento das proeminências ósseas e também pode ocorrer o aparecimento de marcas de correntes, de roupas ou calçados. Na palpação, é feita a compressão digital, causando uma depressão na região comprimida, o chamado sinal de Godet. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção dos anexos. Durante a inspeção dos anexos é importante observar também as unhas do paciente. Normalmente são róseas, lisas e convexas. Algumas patologias podem deformar as unhas, como pneumopatias crônicas, cardiopatias congênitas ou até infecções, como as micoses. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descoramento é evidenciada na mucosa ocular e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua. A coleta de dados deve estar apoiada num modelo assistencial que atenda o seu cliente para obter resultados favoráveis ao seu tratamento. Os dados coletados são muito importantes, pois permite que sejam realizados processos mentais de raciocínio que
levam a estabelecimento de hipóteses diagnósticas que serão confirmadas por mais dados, permitindo então denominar-se os diagnósticos. Planejar, portanto, a partir da denominação dos diagnósticos, a sua assistência, implementá-la e avaliá-la. Você deve registrar os dados de forma sistematizada em um instrumento de coleta próprio, para poder avaliar se a sua hipótese será confirmada através do resultado obtido após a implementação da assistência planejada por você. No Hospital São Paulo, Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, optamos por um modelo assistencial eclético, apoiado em horta, ordem, epidemiológico de risco e biomédico. Os dados que constam nos instrumentos utilizados no nosso hospital refletem este modelo. Saiba, portanto, o que coletar, por que coletar e como coletar estes dados para obter resultados nas suas ações. Este é o segundo programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Veremos os principais procedimentos propedêuticos do exame da cabeça e pescoço. Vamos tratar também de assuntos de extrema importância, como avaliar o grau de consciência de um paciente, classificar o coma, segundo a escala de Glasgow, e abordar alguns aspectos do exame neurológico. A semiotécnica da cabeça compreende o exame do crânio e da face. O exame deve ser iniciado pela observação da posição da cabeça, que deve estar ereta, em equilíbrio e sem movimentos anormais. As alterações da postura podem indicar doenças do pescoço ou das meninges. Deverá ser observado o tamanho, que varia com a idade e o biotipo. Alterações como microcefalia ou macrocefalia podem estar presentes. Deverão ser observadas alterações como lesões localizadas, cistos sebáceos e hematomas no couro cabeludo. Avaliar também características dos cabelos, como distribuição, quantidade, alterações na cor, higiene e presença de parasitoses no couro cabeludo. É importante observar alterações na coloração da pele que indiquem patologias, como, por exemplo, palidez, cianose ou icterícia. Manchas localizadas caracterizam algumas doenças, como o eritema nas regiões malares, produzido pelo lúpus eritematoso. O exame dos olhos pode revelar afecções locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas, como síndrome ictérica, hipertiroidismo, entre outras. Ao examinar as pálpebras, é importante avaliar o fechamento e a abertura. Verificar se há alteração na mobilidade do globo ocular, como movimentos conjugados. Observar se há edema palpebral, presença de processos inflamatórios das glândulas disais ou dos folículos pilosos, chamados de ordéolos, localizados nas bordas das pálpebras. Ao examinar a conjuntiva, observar a coloração, congestão ou presença de secreções mucopurulentas que evidenciam a conjuntivite aguda. Observar também a presença de hemorragia subconjuntival. A esclerótica deve apresentar-se branca ou levemente amarelada na periferia. Note que a icterícia de coloração amarelo forte é característica da hepatite ou da obstrução ou compressão dos ductos biliares. A córnea deve ser transparente e pode apresentar lesões ulceradas ou opacificação. As pupilas devem ser esféricas, negras e isocóricas. O diâmetro deve ser igual em ambos os olhos. Quando há diferença, denominamos anisocoria. A miose ou constrição da pupila ocorre quando há paralisia do simpático ou contração do músculo dilatador. Aparece bilateralmente no coma urêmico, intoxicação alcoólica, por efeito da morfina ou pilocarpina.
A midríase ou dilatação pupilar ocorre quando há paralisia do esfíncter. Observar forma e tamanho que poderão estar alterados nos traumatismos, tumores ou doenças endócrinas em que se observa a acromegalia. O movimento das asas do nariz durante a respiração apresenta-se aumentado na dispneia. O exame endonasal permite verificar a presença de sangue, secreções mucopurulentas, crostas e a integridade anatômica do septo e mucosa. O exame da boca é feito com a ajuda de uma espátula. É importante avaliar a coloração da cavidade oral, o hálito e também lábios, gengivas, dentes e língua. Ao examinar os lábios, deve-se observar deformações congênitas ou adquiridas, como ulcerações, fissuras, presença de lesão herpética, aumento do tamanho ou edema. No caso das gengivas, observar alterações da coloração, presença de lesões, sangramento, hiperplasia e outras possíveis alterações. Os dentes são avaliados em relação ao formato, conservação, cáries, mobilidade, quedas, presença de infecção ou uso de próteses. A língua deve ser avaliada a partir do seu dorso, superfície rugosa, determinada pelas papilas, e a coloração. Se for rósea, é normal. Framboesa pode indicar escarlatina. E pálida, anemia perniciosa. O tamanho também deve ser levado em consideração. Se estiver aumentada e exteriorizada, pode indicar hipotiroidismo. E para concluir, observe presença de lesões tumorais ou inflamatórias. Em seguida, verifique as amígdalas e processos inflamatórios, como amidalites agudas, purulentos ou abscessos amidalianos. A forma e o tamanho da orelha podem evidenciar deformidades anatômicas ou lesões traumáticas. O exame do conduto auditivo deve ser realizado com otoscópio ou espéculo. Detectar presença de cerume, corpos estranhos, sangue, pus, processos inflamatórios, eczema e furunculose. A posição do pescoço deve ser vertical. É importante verificar alterações como inclinações, devido a contraturas ou paralisias musculares. Rigidez de nuca indica processos meníngeos agudos. Observar presença de cicatrizes, lesões, nódulos ou tumorações. A glândula tireoide normalmente não é visível. Quando palpável, avaliar sua forma e consistência. Pode apresentar nódulo ou bócio. As jugulares normalmente não são visíveis e um discreto engurgitamento deve desaparecer com decúbito de 30 graus. Quando engurgitadas no decúbito acima de 45 graus, bilateralmente, indica insuficiência cardíaca. Unilateralmente, indica compressão do tronco braquiocefálico daquele lado. Na carótida, geralmente, as pulsações não são visíveis. Os tumores pulsáteis podem ser detectados pela palpação com o dedo indicador e médio, através da intensidade dos batimentos. A frequência da realização do exame neurológico pela enfermeira dependerá das condições de admissão e estabilidade do paciente. Para um paciente estável, o exame neurológico poderá ser realizado uma vez ao dia. Porém, em pacientes que apresentam alterações do quadro neurológico, é necessário que seja feito com maior frequência, com a finalidade de avaliar a evolução e monitorar a resposta ao tratamento terapêutico. Consciência pode ser definida como conhecimento de si mesmo e do ambiente. É a capacidade que o indivíduo tem de poder reagir quando está em perigo ou de satisfazer suas necessidades biológicas e psicossociais. O fenômeno consciência é o resultado da integração de várias estruturas neurais e tradicionalmente é dividido em dois componentes: o despertar e o conteúdo da consciência. Você pode conversar comigo? Lesões no córtex cerebral podem ocasionar distúrbios específicos do conteúdo da consciência, tais como a afasia, que é a perda ou deterioração da linguagem. O conteúdo e o despertar da consciência são avaliados através das respostas de perceptividade e reatividade, respectivamente. A perceptividade está relacionada à função cortical.
e é avaliada através da análise das respostas que envolvem mecanismos de aprendizagem que requerem certo grau de integração cortical. A reatividade é variável quando há perda da consciência e não depende do córtex. Ela pode ser inespecífica quando a reação é apenas abrir os olhos, ou seja, acorda, mas não interage. Está diretamente relacionada ao tronco cerebral. Vegetativa, que é relacionada ao controle das funções fisiológicas. Respiração, temperatura e pressão arterial são as últimas a desaparecerem. Basicamente, a avaliação do nível de consciência parte da utilização de estímulos e da observação de respostas. Estes estímulos devem ser inicialmente auditivos e depois táteis. No estímulo auditivo, começa-se pelo tom de voz normal. Obtendo resposta verbal do paciente, a enfermeira deve avaliar o nível de orientação, no espaço, no tempo e em relação a si mesmo. É necessário também avaliar a função cognitiva através de perguntas, verificar a memória, a atenção, a concentração e a linguagem. Não obtendo resposta ao estímulo no tom de voz normal, a enfermeira deve utilizar a voz alta ou algum barulho, como o produzido pelo bater das mãos ou o estalar dos dedos. Em caso de resposta verbal, avaliar orientação e cognição. Nos casos em que o paciente não apresenta resposta ao estímulo auditivo, deve-se tentar o estímulo tátil. Inicia-se com um leve toque sobre o braço do paciente, chamando-o pelo seu nome. Se não ocorrer resposta, o estímulo doloroso deve ser aplicado. A aplicação do estímulo doloroso deve ser realizada no leito ungueal através da aplicação de uma pressão sobre as unhas das mãos e dos pés. Pode-se também empregar o estímulo external, que é a compressão e fricção do externo, utilizando as proeminências articulares da mão fechada. Deve-se evitar o excesso de pressão. Para minimizar a subjetividade dos termos e padronizar os registros, surgiram escalas que possibilitam a avaliação do nível de consciência de maneira objetiva e o registro de forma simples e rápida das informações. A escala de coma de Glasgow tem sido amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma crânioencefálico. A avaliação tanto da função e do dano cerebral, quanto da evolução do nível de consciência, é feita com base na pontuação de 3 indicadores: abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. Durante a avaliação das pupilas, devem ser observados e anotados o diâmetro, a forma e a reação à luz ou reflexo fotomotor. Deve-se sempre comparar uma pupila com a outra e, quando houver diferenças, devem ser anotadas. A medida deve ser feita com um instrumento de precisão, denominado pupilômetro. O diâmetro da pupila varia de 1 a 9 milímetros, sendo considerado uma variação normal de 2 a 6 milímetros, com um diâmetro médio em torno de 3,5 milímetros. O diâmetro pupilar é mantido pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático tem a função de dilatação da pupila, provocando a midríase, e o parasimpático a função constrictora da pupila, que leva à miose. O exame da cabeça e do pescoço oferece dados fundamentais para o planejamento da assistência de enfermagem. A avaliação do nível de consciência é um dos parâmetros mais importantes para detectar as necessidades dos pacientes, sobretudo aqueles com problemas neurológicos. O que provoca os estertores? Como fazer a palpação da parede torácica? Qual a diferença entre um som maciço e um hipersonoro? Nesse terceiro programa da série Entrevista e Exame Físico, veremos os procedimentos propedêuticos, além de vários assuntos importantes ligados ao exame do aparelho respiratório. O
O exame do aparelho respiratório é realizado seguindo-se os passos propedêuticos de inspeção, palpação, percussão e ausculta. A avaliação é feita com o tórax desnudo, sempre comparando as hemipartes e a parte superior com a inferior. Temos dois tipos de inspeção do tórax: a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Na inspeção estática, devemos observar as condições da pele, pelos e sua distribuição. Especial atenção deve ser dada ao formato do tórax. A forma do tórax apresenta variações em relação à idade, sexo e biotipo. A sua avaliação deve ser feita observando-se alterações no diâmetro antero-posterior ou transverso. Também deve-se avaliar o dorso, a partir de uma certa distância, para verificar deformidades da coluna vertebral que determinam o tórax escoliótico ou sifoescoliótico. Existem alguns formatos de tórax que são característicos de certas patologias. O tórax em tonel é aquele em que o diâmetro antero-posterior iguala-se ao transversal. Está relacionado com as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, bronquite e enfisema. No tórax infundibuliforme, também conhecido como pectus excavatum, há uma depressão mais ou menos acentuada ao nível do terço inferior do externo. Pode ser congênito ou adquirido. No tórax em peito de pombo ou pectus carinatum, nota-se uma saliência do externo com o formato do peito de um pombo. Está relacionado com a asma. Observar também a presença de abaulamentos, retrações e cicatrizes, bem como qualquer outra lesão localizada no tórax. Na inspeção dinâmica, a examinadora deve observar a dinâmica respiratória. Verifica-se a frequência respiratória, amplitude ou profundidade da respiração, expansão, ritmo e emprego da musculatura acessória para avaliar o padrão respiratório. Para controlar a frequência respiratória, sugerimos simular o controle de pulso ao mesmo tempo em que se visualiza o tórax, para que o paciente não perceba que está sendo observada a sua respiração, o que levaria a alterações. O padrão respiratório normal para o adulto é denominado eupneia e corresponde a movimentos regulares da respiração numa frequência de 16 a 20 movimentos por minuto. A respiração do homem é normalmente mais abdominal do que a da mulher. As possíveis alterações referentes à frequência, amplitude e ritmo são dispneia, bradipneia, taquipneia e hiperpneia. Existem também alguns padrões diferenciados de alterações, como a respiração de Cheyne-Stokes e a de Kussmaul. A dispneia é o estado de desconforto respiratório. Pode ser subjetiva, quando só o paciente a percebe, ou objetiva, quando a dificuldade para respirar torna-se evidente à observação. A dispneia pode aparecer em pacientes com insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, edema pulmonar de origem renal ou anemias graves. Bradipneia é a respiração lenta. Ocorre fisiologicamente durante o sono e em atletas. Pode ser provocada por depressão do centro respiratório devido a lesões cerebrais com hipertensão intracraniana e intoxicações exógenas. A taquipneia é a respiração rápida e superficial e aparece em algumas condições patológicas como a febre e lesões pleuropulmonares diversas. Hiperpneia é a respiração rápida e profunda, que é fisiológica após exercício intenso. Pode ser causada por ansiedade, acidose metabólica ou lesões neurológicas. A respiração de Cheyne-Stokes é também chamada de dispneia periódica, onde períodos de respiração profunda alternam-se com períodos de apneia. Pode ocorrer em recém-nascidos, cujo centro respiratório encontra-se imaturo, ou em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânioencefálicos e intoxicações por barbitúricos ou opiáceos. A respiração de Kussmaul está associada a distúrbios metabólicos como a cetoacidose diabética, uremia e acidoses de outras causas. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas com curtos períodos de apneia e expirações profundas e ruidosas. Este padrão lembra o de um peixe fora d'água. A tiragem ocorre quando a passagem de ar para um ou ambos os pulmões é dificultada ou impedida, levando à depressão dos espaços intercostais. A localização da obstrução determina a amplitude da área de tiragem, que pode ser restrita, unilateral ou bilateral.
Para realizar a palpação da traqueia, a examinadora posiciona o dedo polegar da mão utilizada na palpação em um dos lados da traqueia e os demais dedos do outro lado. A traqueia é suavemente deslocada de um lado para o outro ao longo de toda a sua extensão, pesquisando-se a presença de massas, crepitações ou desvio da linha média. Normalmente, a traqueia apresenta discreta mobilidade, retornando rapidamente à linha média após ser deslocada. A parede torácica é palpada com as mãos espalmadas, que são posicionadas contra o tórax do paciente. Associada à inspeção, a palpação é essencialmente eficaz na avaliação da simetria e amplitude do aparelho respiratório. Por meio dela, avalia-se também a presença de crepitações, dor, massas, edema e frêmito palpável. Para avaliar a expansibilidade, a examinadora coloca as mãos espalmadas na face posterior do tórax. À medida que o paciente inspira, as mãos da examinadora devem deslocar-se para fora e para cima, simetricamente. Na face anterior do tórax, as mãos devem estar posicionadas margeando as costelas inferiores. O frêmito tóraco-vocal é provocado pelo movimento do ar através da parede torácica durante a respiração, quando o paciente emite sons. É percebido pelas mãos da examinadora como uma vibração suave. Para avaliá-lo, realiza-se a palpação das paredes do tórax, deslocando as mãos pela face anterior, lateral e posterior, enquanto o paciente pronuncia 33. Compara-se sempre o lado direito com o esquerdo e a parte superior com a inferior. Deve-se identificar e localizar qualquer região com diminuição, aumento ou ausência do frêmito. O frêmito brônquico é provocado pela vibração de secreções nos brônquios de médio e grosso calibres durante a respiração. A técnica será a mesma da palpação do frêmito tóraco-vocal, porém, durante a inspiração e a expiração. A percussão é a avaliação da produção de sons através da realização de pequenos golpes em um dos dedos de uma mão colocados sobre a parede torácica nos espaços intercostais. Esta técnica ajuda a detectar se os tecidos estão cheios de ar, líquido ou se são sólidos e também a delimitar a área em que isto ocorre. Para a percussão, o paciente deve estar sentado ou deitado e a avaliação sempre deve ser feita de forma comparativa entre os hemitórax. Percute-se o tórax em regiões simétricas dos ápices para as bases e em cada um dos lados do tórax. Os sons encontrados na percussão pulmonar são claro pulmonar, hipersonoro, submaciço, maciço e timpânico. O som claro pulmonar é aquele considerado normal na percussão dos pulmões. Corresponde à sonoridade provocada pela presença de ar nos pulmões. Na hipersonoridade pulmonar, verifica-se que a nota de percussão é mais clara e mais intensa. Indica aumento de ar nos alvéolos, geralmente provocado pelo enfisema pulmonar. Os sons submaciço e maciço correspondem à diminuição ou desaparecimento da sonoridade pulmonar, que ocorre quando há uma redução ou ausência de ar nos alvéolos. As suas causas mais frequentes são os derrames ou espessamentos pleurais e a condensação pulmonar devido a pneumonias, tuberculose, infarto pulmonar e neoplasias. O som timpânico ocorre quando há ar aprisionado no espaço pleural, como no pneumotórax, ou numa grande cavidade intrapulmonar, como numa grande caverna tuberculosa. A ausculta é o exame mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore brônquica. Consiste em ouvir os ruídos torácicos com um estetoscópio durante todo o ciclo respiratório. A ausculta pulmonar deve ser realizada enquanto o paciente respira com a boca entreaberta, em regiões simétricas dos dois hemitórax, dos ápices para as bases.
O paciente deve estar preferencialmente sentado, pois a ausculta pulmonar na região posterior do tórax é melhor por sofrer menos interferência do coração. Não se deve, em hipótese alguma, colocar o estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa para não mascarar os sons. Na ausculta normal, verifica-se o som traqueal, a respiração brônquica, a respiração broncovesicular e o murmúrio vesicular. Habitualmente, a ausculta do murmúrio vesicular é a avaliação mais importante para a determinação da normalidade da respiração. Murmúrio vesicular é o nome dado aos ruídos respiratórios. É auscultado em toda a parede do tórax, porém não é homogêneo, sendo mais forte na região antero-superior, nas axilas e regiões infraescapulares. A diminuição do murmúrio vesicular está associada a condições patológicas diversas, como pneumotórax, hidrotórax, espessamento pleural, enfisema, obstrução das vias aéreas superiores ou oclusão de brônquios e bronquíolos. Os ruídos adventícios são sons anormais encontrados em pacientes com alterações respiratórias. Dentre os sons anormais, os mais importantes são os estertores, que são descontínuos, e os roncos e sibilos, que são contínuos. Os estertores são ruídos intermitentes, breves, audíveis na inspiração e na expiração, que se superpõem aos sons respiratórios normais. Estão presentes quando há líquidos nos alvéolos. O som dos estertores é semelhante àquele que se ouve ao atritar uma mecha de cabelos entre os dedos próximo ao ouvido ou ao abrir e fechar um fecho de velcro. Existem estertores finos e grossos. Os estertores finos são claros no final da inspiração, não se alteram com a tosse, modificam-se ou desaparecem dependendo da posição do paciente e predominam nas bases dos pulmões. Os estertores finos ocorrem nas pneumonias e congestões pulmonares. Os estertores grossos ocorrem no início da inspiração e em toda a expiração. Alteram-se com a tosse, não se modificam com a posição do paciente e predominam em todas as áreas do tórax. Os estertores grossos indicam secreção viscosa e espessa, encontradas sobretudo em pacientes com bronquite crônica e bronquiectasias. Os roncos são os sons graves originados pela vibração das paredes brônquicas que sugerem a presença de secreções nas grandes vias respiratórias. São encontrados em pacientes com asma brônquica, bronquite e obstruções localizadas. Os sibilos são sons agudos de alta frequência, múltiplos e disseminados por todo o tórax, que sugerem um estreitamento das vias respiratórias e aparecem na inspiração e na expiração. A simples inspeção do tórax do paciente
A sua posição no leito, a presença de cianose nas extremidades, a sua expressão facial denota um desconforto ventilatório que o mesmo possa estar sentindo. A ausculta pulmonar é de fundamental importância na coleta de dados deste paciente. Para que você tenha um bom ouvido, treine bastante a ausculta normal num colega. Este é o 4º programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. O conteúdo aborda os procedimentos propedêuticos no exame cardiológico. Bom dia, Wilson. O exame cardiológico exige cuidados no que diz respeito ao aspecto psicológico do paciente. A examinadora deve procurar manter o paciente tranquilo, bem informado e seguro. É importante observar que o exame cardiológico envolve outros aparelhos que sofrem repercussão do mau funcionamento do coração. Antes de iniciar o exame do tórax propriamente dito, deve-se atentar para alguns sinais detectados no exame físico geral, como alterações da pressão arterial e do pulso, dispneia, edemas, estase jugular, posição do paciente no leito, cansaço ao responder às perguntas, confusão mental, sonolência. Estes sinais são indicativos de alterações cardíacas e vão ajudar a conduzir o exame específico. As queixas do paciente também devem ser valorizadas, porque norteiam o levantamento de dados tanto do sistema cardiovascular como de outros sistemas. O exame cardiológico envolve 3 fases: inspeção, palpação e ausculta. O exame deve ser feito com o paciente em decúbito dorsal. A examinadora deve estar à direita do paciente. O tórax deve estar desnudo para perceber o aparecimento de abaulamentos ou retrações do precórdio. Na inspeção é detectado o ictus cordis, que é o choque da ponta do ápice do coração contra a parede torácica. Pode ser visível no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. A não visualização do ictus cordis pode ser normal, principalmente em mulheres, por causa das mamas. Em indivíduos magros, é mais fácil de visualizar o ictus. Também é possível ver pulsações epigástricas que podem estar relacionadas a esforço. Pode-se visualizar também a ocorrência do levantamento sistólico, que é o movimento da região do externo durante a sístole. Ocorre em pacientes com hipertrofia ventricular direita. A palpação do precórdio deve ser feita com a mão espalmada, exercendo uma leve pressão. O paciente deve estar em decúbito dorsal e lateral esquerdo. Pode-se palpar o ictus cordis avaliando sua intensidade e extensão com as polpas digitais. Palpar também o levantamento sistólico e as pulsações epigástricas. Pode-se pesquisar os frêmitos, que traduzem a sensação tátil de raspar. Essa sensação pode ser ocasionada por vibrações originadas no coração e que indicam a presença de sopros. A ausculta é o método semiológico de maior importância no exame cardiológico. A ausculta deve ser feita em ambiente silencioso. A examinadora posicionada adequadamente à direita do paciente. O paciente deve estar com o tórax desnudo. O estetoscópio deve ser comprimido contra a parede torácica, diretamente sobre a pele. A ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax em que se capta o ruído das válvulas, que nem sempre correspondem à região onde se localizam anatomicamente. Essas áreas são chamadas de focos de ausculta. O foco aórtico está localizado no 2º espaço intercostal à direita. O foco pulmonar localiza-se no 2º espaço intercostal à esquerda.
O foco tricúspide localiza-se na parte inferior do externo, junto ao apêndice xifoide, na linha paraesternal esquerda. O foco mitral localiza-se no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, junto à área de choque de ponta palpável. Corresponde ao ictus cordis. Os ruídos cardíacos que são ouvidos através da ausculta são as bulhas cardíacas. Deve-se voltar a atenção para a ausculta da primeira e da segunda bulha. A primeira bulha corresponde ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide, sendo que o melhor ponto de ausculta é o foco mitral. Seu som é mais prolongado e mais grave do que o da segunda bulha. A segunda bulha vem depois de um curto silêncio. Corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. O som da segunda bulha é mais agudo e sua duração é menor quando comparada à primeira bulha. O reconhecimento das bulhas fica mais fácil quando se tem em mente o ritmo das batidas. Pode-se encontrar ruídos anormais, que são chamados sopros. Os sopros são vibrações decorrentes de alterações do fluxo sanguíneo, viscosidade e turbilhonamento, que ocorrem principalmente nas lesões valvulares. Vamos ouvir agora os sons correspondentes às principais lesões das válvulas cardíacas. A terceira bulha é um ruído de baixa frequência, encontrado habitualmente em crianças e adolescentes e raramente em adultos. A quarta bulha é um ruído débil que tem relação estreita com o final da diástole, também encontrado em crianças e adultos jovens. O exame do aparelho cardiovascular requer uma análise cuidadosa dos dados da entrevista e do exame físico geral. A presença de um destes sinais, edema em membros inferiores, região sacral, ascite, estase jugular, ortopneia e sintomas como cansaço, dor no peito, dor no braço esquerdo, sugerem a necessidade da palpação e da ausculta cardíaca. Este é o quinto programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. O seu conteúdo foi dividido em 2 programas que abordarão o exame do abdômen. O exame do abdômen exige que a enfermeira planeje as condições ideais ao desenvolvimento do procedimento, de modo a garantir o conforto e a segurança do paciente. O local ideal para examinar o abdômen é uma sala de consultório que tenha boa iluminação, seja ventilada e que garanta a privacidade do paciente, sem correntes de ar durante o exame. Na ausência desta sala, o exame pode ser realizado no leito, tendo-se o cuidado de utilizar um biombo de proteção. Tenha à sua disposição os seguintes materiais: estetoscópio, régua milimetrada com 20 centímetros de comprimento, fita métrica, caneta marcadora, relógio com marcador de segundos e luvas para procedimentos. Antes de iniciar o exame do abdômen, certifique-se que o paciente esteja com a bexiga vazia.
A posição mais satisfatória é o decúbito dorsal, tendo os braços estendidos ao longo do corpo. Um travesseiro pequeno ou coxim deve ser colocado sob a cabeça e outro sob os joelhos. Isso permite o relaxamento da musculatura abdominal. Toda a área abdominal deve estar exposta, poupando-se os genitais. O exame do reto e ânus poderá ser feito com o paciente em decúbito lateral e pernas flexionadas ou na posição de litotomia. Para completar o exame, a região posterior do abdômen também deve ser examinada, principalmente quando se pretende avaliar órgãos retroperitoneais, como os rins. Converse com o paciente, proporcionando-lhe condições para que se sinta confortável e, com isso, mais relaxado para o exame. Tenha as unhas aparadas e as mãos e o diafragma do estetoscópio aquecidos. Para um exame sistematizado do abdômen, utilizam-se os passos propedêuticos obedecendo a sequência: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Dessa forma, evita-se a obtenção de informações equivocadas, como, por exemplo, sons intestinais alterados por uma palpação ou percussão anterior, ou ainda dificuldades em completar o exame devido ao desconforto ou aumento da dor produzidos no paciente. Antes de tocar o abdômen, solicite ao paciente que aponte para qualquer ponto ou área dolorosa ou sensível. Os locais indicados serão examinados por último. Durante todo o exame, acompanhe as reações do paciente manifestadas por sinais faciais de dor ou desconforto. Conserve mentalmente a imagem da topografia dos 4 quadrantes ou das 9 regiões. Tente associar os achados aos possíveis órgãos em cada quadrante ou região. Observe a superfície abdominal quanto à forma e contorno, simetria, características da pele e ocorrência de movimentos visíveis na parede. Inicie mantendo-se posicionado em pé e à direita do paciente. Entretanto, para melhor visualização do contorno da parede abdominal, bem como na procura por peristalse visível, procure sentar-se ou abaixar-se de maneira que consiga perceber a tangencialidade da parede. Quanto ao contorno, o abdômen pode se apresentar plano, em pessoas com bom tônus muscular e peso regular. Arredondado, como na pessoa com musculatura flácida ou excesso de gordura. Protuberante, em casos de obesidade, gestação, ascite ou distensão abdominal. Ou mesmo escavado em indivíduos magros. Ao observar presença de saliências ou protusões localizadas, que além de alterar a simetria, possam sugerir a presença de massas, herniações ou visceromegalias, descreva-as, indicando as respectivas localizações. A pele da parede abdominal deve ser observada quanto à integridade e presença de cicatrizes, marcas anormais como manchas, trajetos venosos dilatados e estrias, descrevendo-se os achados quanto à localização e características. A cicatriz umbilical normalmente está localizada na linha média e é invertida, podendo apresentar-se plana, evertida ou com sinais de inflamação ou hérnia. Condições como gestação, ascite ou alguma massa vizinha podem causar a protusão do umbigo. O exame pode ser favorecido pela elevação da cabeça e ombros do paciente em relação à superfície em que se encontra deitado. Procure observar se, com essa manobra, a protusão torna-se mais evidente. Suspeitando de ascite ou distensão abdominal, ou ainda no acompanhamento de uma gestante, faça a medida da circunferência abdominal, utilizando-se da fita métrica e a linha da cicatriz umbilical como ponto de referência. Faça comparações entre medidas subsequentes ou periódicas que conferem objetividade na descrição da forma e contorno abdominal. A avaliação dos ruídos hidroaéreos constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Realize a ausculta antes da percussão e palpação, devido à sensibilidade do abdômen ao toque, que pode modificar os sons peristálticos. Com o estetoscópio e o diafragma previamente aquecidos, inicie a ausculta abdominal pelo quadrante inferior direito, aplicando leve pressão e identificando a presença e a qualidade dos ruídos intestinais. Ausculte por pelo menos 5 minutos contínuos antes de determinar a ausência de ruídos hidroaéreos. Quando for difícil auscultá-los,
Prossiga sistematicamente por 2 a 5 minutos em cada um dos demais quadrantes abdominais, em busca de atividade peristáltica. A percussão direta ou indireta do abdômen auxilia na determinação do tamanho e localização de vísceras sólidas e na avaliação da presença e distribuição de gases, líquidos e massas. A percussão direta é realizada utilizando-se uma das mãos ou os dedos para estimular diretamente a parede abdominal através de tapas. Na percussão indireta, coloque a mão não dominante estendida sobre o abdômen e com o dedo médio da mão dominante flexionado e usado como se fosse um martelo, percuta um dos dedos da outra mão. Inicie levemente a percussão no quadrante inferior direito, prosseguindo pelos demais quadrantes no sentido horário, até percorrer toda a área abdominal. Os sons produzidos pela percussão são descritos como timpânicos ou maciços. A distribuição ou as eventuais mudanças nesses sons determinam o tamanho e a posição dos órgãos e do conteúdo intraabdominal. Em geral, predominam sons timpânicos, definidos como claros e de timbre baixo. O grau de timpanismo depende da quantidade de ar e da intensidade de distensão desses órgãos. São semelhantes à batida do tambor. Sons breves, com timbre alto de maciçez ou submaciçez, são percebidos sobre órgãos sólidos como o fígado, o baço ou sobre vísceras preenchidas por líquido ou fezes. Ao percutir um paciente com abdômen distendido, que apresenta hipertimpanismo difuso, tenha em mente a possibilidade de uma obstrução intestinal. Atente também para áreas extensas de maciçez, sugestivas de massas ou órgãos aumentados, que irão dirigir a palpação subsequente. A presença de submaciçez em ambos os flancos, num abdômen protuberante, sugere ascite. No entanto, é indicado um procedimento adicional a fim de confirmar o achado. A palpação abdominal é realizada através da palpação superficial e da profunda, que auxiliam a determinação do tamanho, forma, posição e sensibilidade da maioria dos órgãos abdominais. A palpação permite identificar a existência de massas e acúmulo de fluidos. Os 4 quadrantes devem ser palpados em sentido horário, reservando-se para o final do exame aquelas áreas previamente mencionadas como dolorosas ou sensíveis. Pressione delicadamente a superfície abdominal, aproximadamente 1 centímetro, com movimentos suaves, evitando golpes súbitos. Dessa forma, obtendo o relaxamento do paciente, determine as condições gerais da parede abdominal, identificando grosseiramente massas ou órgãos superficiais, áreas de sensibilidade dolorosa, reconhecendo uma possível contratura muscular reflexa. Se for identificada uma resistência muscular, é necessário distinguir entre resistência voluntária, chamada de defesa, e a contratura muscular involuntária, característica da resposta inflamatória do peritônio. Para distinguir melhor, tente técnicas de relaxamento, incluindo o aquecimento das mãos, e realize a palpação durante as expirações do paciente com a boca aberta. A palpação profunda é usada para delimitar mais precisamente os órgãos intraabdominais e detectar massas menos evidentes. Com o paciente respirando pela boca, deprima a parede abdominal em profundidade a cada expiração, com maior pressão dos dedos, procurando perceber tamanho, forma, consistência, localização, sensibilidade, mobilidade e pulsações de órgãos ou massas. Na avaliação de dor abdominal sugestiva de irritação peritoneal, pesquise o sinal de descompressão brusca dolorosa quando alguma sensibilidade dolorosa já tenha sido identificada pela palpação superficial ou profunda. Evitando as áreas mais dolorosas, aplique compressão lenta e profunda no abdômen. Subitamente suspenda a mão, soltando a parede abdominal. Observe as reações do paciente e peça-lhe que compare a intensidade da dor sentida durante a compressão com aquela sentida na descompressão. A dor intensa e aguda, descrita como lancinante ou enfacada, devido ao rebote de estruturas internas contra um peritônio inflamado, caracteriza o sinal de descompressão dolorosa.
São considerados normais os achados de um abdômen liso, de consistência macia, não tenso, não doloroso e sem órgãos aumentados ou massas. A palpação deve ser realizada com cuidado e devagar. Observe as expressões do paciente. Veja se não há manifestação de desconforto ou dor. Todos os achados da palpação abdominal, subjetivos ou objetivos, normais ou anormais, devem ser associados com os achados da percussão, descritos e registrados. Esta é a segunda fita do programa 5 da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sob as costelas, o exame desses órgãos requer procedimentos especiais de percussão e palpação, para se detectar alterações em seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade. A percussão auxilia na delimitação do fígado, ao se avaliar a área de maciez a este correspondente. Inicie percutindo suavemente a linha médio-clavicular à direita, em direção superior, a partir de um ponto de timpanismo no abdômen, próximo à cicatriz umbilical, até perceber a mudança de som timpânico para maciço. Isso identifica a borda inferior do fígado, em geral, muito próxima ao rebordo costal direito. A seguir, a borda superior é identificada pelo mesmo procedimento, percutindo-se a mesma linha médio-clavicular em sentido contrário, desde a área de ressonância pulmonar até encontrar a maciez hepática, em geral, entre o 5º e 7º espaços intercostais. Os dois pontos são marcados e a distância entre estes deve ser medida em centímetros. Essa distância determina a envergadura da maciez hepática. Na pessoa com fígado normal, essa medida varia entre 6 e 12 centímetros, sendo superior em indivíduos com fígado aumentado. O fígado pode ser palpado através de duas técnicas. A primeira, conhecida como técnica bimanual, exige palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário com a outra mão. Posicione-se à direita do paciente. Coloque a mão esquerda sob o tórax posterior direito, na altura das 11ª e 12ª costelas. Coloque a mão direita sobre o abdômen, os dedos estendidos apontando para a cabeça e com as pontas dos dedos tocando a linha médio-clavicular, logo abaixo do rebordo costal direito. A mão direita exerce compressão para dentro e para frente. A mão esquerda pressiona o tórax posterior para cima e o paciente inspira profundamente, deslocando o fígado para baixo. Tente sentir sua borda. Um fígado normal será indolor e deverá ter uma borda fina, cortante ou romba, firme, macia e lisa. Outra opção é posicionar-se próximo ao tórax superior direito do paciente, voltado na direção de seus pés, palpando o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos das duas mãos curvados, em forma de gancho. Solicite-lhe que inspire profundamente e pressione a parede abdominal para dentro e para cima. Se o fígado for palpável, sua borda poderá ser sentida pelas pontas dos dedos, à medida que desliza para dentro do abdômen durante a inspiração. O baço normal raramente pode ser palpado. Entretanto, quando se encontra aumentado, pode ser percebido utilizando-se técnica semelhante à da palpação do fígado. Mantendo-se à direita do paciente, passe o braço esquerdo sobre o tronco do paciente, colocando a mão sobre seu tórax posterior e inferior esquerdo, apoiando-a sob o gradeado costal posterior, projetando-o para cima. As pontas dos dedos estendidos da mão direita pressionam o abdômen, abaixo do rebordo costal esquerdo, para dentro e para cima, em direção ao baço, enquanto o paciente realiza uma inspiração profunda. Se o contorno do baço for sentido, esse achado indica que a víscera pode estar aumentada.
Nesse caso, não é recomendado persistir na palpação, devido ao risco de ruptura do baço. A confirmação da presença de ascite pode ser obtida por meio de 2 técnicas especiais. Uma delas é a percussão abdominal. Com o paciente em decúbito lateral, perceba a diferença entre som timpânico e maciço, em função do deslocamento gravitacional do conteúdo líquido para a parte mais baixa da cavidade peritoneal, em relação ao conteúdo de gás do cólon, que permanece na mais alta. Assim, devem predominar os sons maciços no lado do abdômen em contato com a superfície da cama, enquanto o som timpânico é encontrado no lado oposto. A outra técnica exige que uma terceira pessoa, ou pelo menos o próprio paciente, coloque a borda lateral externa das mãos sobre a linha média do abdômen, exercendo pressão moderada, porém firme. A enfermeira aplica golpes rápidos com a ponta dos dedos de uma mão sobre um dos flancos, enquanto com a outra mão espalmada sobre o flanco oposto, palpa o impulso da onda líquida assim transmitido. Este é conhecido como o sinal do piparote. Os procedimentos propedêuticos recomendados são a inspeção e a palpação. O exame pode ser realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, quadris e joelhos flexionados e as nádegas posicionadas na beira do leito. O exame na mulher pode também ser realizado em posição de litotomia, após a realização do exame ginecológico. Realize a inspeção na região anal e perianal. Tenha suas mãos enluvadas e afaste as nádegas com a mão esquerda. A pele perianal é geralmente mais escurecida do que as nádegas e deve ser observada quanto à sua integridade. A inspeção pode revelar edema, ulcerações, hemorroidas, abscessos, fissuras, fístulas, prolapsos. Na inspeção dinâmica, o paciente é orientado para fazer força para baixo e o enfermeiro poderá inspecionar o ânus, detectando quaisquer lesões ou prolapsos. O examinador deve pesquisar formações tumorais e hipersensibilidade. Utilizando luvas, lubrifique o dedo indicador da mão direita e, comunicando ao paciente, introduza delicadamente o dedo no canal anal, alcançando o reto, possibilitando a realização do toque retal. É importante explicar ao paciente que durante o exame ele pode ter desejo de evacuar, o que provavelmente não acontecerá. A parede posterior do reto deve ser palpada e o dedo do examinador deve girar, palpando sequencialmente paredes lateral direita, lateral esquerda e anterior, pesquisando a presença de áreas endurecidas, nódulos, impactação fecal. No homem, através da palpação da parede anterior, é possível tocar a próstata, avaliando tamanho, consistência, presença de nódulos e sensibilidade dolorosa. De forma semelhante, durante o toque prostático, o paciente poderá referir desejo miccional e deverá ser tranquilizado. Ainda com o dedo introduzido no canal anal, o tônus esfincteriano anal pode ser avaliado solicitando ao paciente que contraia os músculos anais. Ao término do exame, o examinador deverá retirar o dedo delicadamente e verificar a ponta da luva, avaliando resíduos fecais, pesquisando presença de muco, sangue ou pus. As desordens do trato urinário podem causar dor na região lombar dorsal ou mesmo no abdômen. Durante a execução do exame físico e, em especial, em pacientes com queixa anterior de renopatia ou distúrbios miccionais, a examinadora deve solicitar ao paciente que permaneça na posição supina ou sentado, com os pés apoiados numa superfície plana. A examinadora necessita permanecer atrás do paciente. Com a mão espalmada ou na forma de martelo, pressionar a região lombar. Essa pressão deve ser feita entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. É importante observar se o paciente sente dor durante o procedimento. Esta manobra recebe o nome de sinal de Giordano, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da referência ou não de dor. Uma outra forma de realizar a propedêutica renal seria pela palpação direta dos rins. Com o paciente na posição dorsal, colocar a mão esquerda na região dorsal do ângulo costal e a mão direita
na margem anterior costal do paciente. Peça ao paciente para inspirar profundamente e, em seguida, expirar completamente. Durante a expiração, a examinadora eleva o flanco do paciente com a mão esquerda e, na inspiração, palpa profundamente com a mão direita esta região. A examinadora poderá sentir o contorno renal. Para examinar o rim esquerdo do paciente, repita a manobra. Quanto à bexiga urinária, esta pode ser palpada a 2 centímetros da sínfise púbica, porém com a bexiga repleta de volume. Em adição, a bexiga também pode ser percutida e o som característico será o maciço na presença de líquido em seu interior. O exame do abdômen nos fornece importantes informações a respeito da integridade e da função do sistema digestivo, assim como das eliminações. Alguns dos procedimentos especiais vistos nesse vídeo serão realizados apenas naqueles pacientes cujos dados obtidos na entrevista ou no exame físico geral justifiquem a sua realização. Exame dos genitais. 6º programa da série Entrevista e Exame Físico. Aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Nesse programa, além dos procedimentos propedêuticos, veremos orientações mais abrangentes, incluindo noções de como deve ser o ambiente e aspectos relativos à privacidade do paciente. Ao realizarmos o exame dos genitais, devemos estar atentos ao ambiente. A privacidade é essencial em respeito à exposição do corpo. A atitude profissional, a performance rápida, eficiente e gentil da examinadora são fatores determinantes para um bom exame. Além disso, o ambiente deve estar limpo, ter temperatura constante e luminosidade adequada. Antes de dar início ao exame, é importante posicionar a paciente corretamente. Coloque-a sentada, com os membros superiores dispostos naturalmente ao longo do corpo, tronco desnudo, voltada para a examinadora e para a fonte de luz. Não se deve expor muito a paciente. Na inspeção estática, a examinadora deverá observar a localização, forma das mamas e dos mamilos. Na inspeção dinâmica, solicita-se à mulher que eleve os braços até encontrar as mãos acima da cabeça e, em seguida, abaixe-os lentamente até colocar as mãos no quadril, imprimindo movimentos e contrações musculares para diante. Durante os movimentos, deve-se atentar para número, simetria, volume, forma, consistência, contorno, modificações da pele e do mamilo. Para a palpação dos gânglios supra- e infraclaviculares e das mamas, a mulher deverá estar deitada, repousando os braços sobre as laterais do corpo, favorecendo o relaxamento da musculatura peitoral. É necessário palpar as áreas supra- e infraclaviculares com a face palmar dos dedos da mão dominante. E, em seguida, fazer a palpação dos gânglios axilares. Caso sejam palpáveis, anotar número, tamanho, consistência e mobilidade. Com os membros superiores elevados e fletidos e com as mãos sob a nuca, passa-se a palpação das mamas. Esse exame deve ser realizado delicadamente, de maneira ordenada, obedecendo à divisão de seus quadrantes. Observe. Inicia-se no quadrante superior externo, seguindo a direção dos ponteiros do relógio.
Toda a superfície deve ser examinada com as polpas digitais da mão dominante espalmada. Em seguida, é importante avaliar a existência de secreção. Nesse caso, realiza-se a expressão do mamilo, executando moderada pressão na areola e mamilo, deslizando os dedos indicadores e polegar sobre a projeção dos ductos até chegar na areola, comprimindo-a. Para a realização do exame da genitália e exame ginecológico, a mulher deve estar em decúbito dorsal. A porção inferior da região glútea deve ficar na borda da mesa ginecológica. As coxas fletidas sobre o abdômen. As pernas fletidas sobre as coxas, formando um ângulo de 45 graus entre os joelhos e o períneo. A examinadora deverá usar luva de procedimentos na mão dominante e posicionar-se à frente da mulher, apoiando o pé direito na escada auxiliar e o cotovelo sobre a coxa. Inicia-se o exame da genitália feminina externa com a inspeção estática do Monte de Vênus, grandes e pequenos lábios, clitóris, ímen ou carúnculas himenais, introito vaginal e meato uretral. Em seguida, separa-se os grandes lábios, observando o tamanho e a forma do clitóris, a presença de secreção no meato uretral, assimetria, coloração, integridade de tecido, presença de secreção nos grandes e pequenos lábios, o introito vaginal e o períneo. Para a realização do exame interno da genitália, utilizamos espéculos de válvulas articulares, principalmente o modelo de Collins. Agora vejamos como deve ser feita a colocação deste aparelho. Afasta-se as formações labiais com os dedos da mão esquerda, enquanto o espéculo é introduzido com a mão direita, de forma oblíqua, livrando o meato urinário e a fúrcula do contato com o aparelho. Em seguida, faça a rotação no sentido horário, o que permite a abertura das válvulas. Avalia-se ao exame especular o canal vaginal quanto à amplitude, comprimento, distensibilidade e superfície. E o colo uterino quanto à forma, o volume, a superfície, o orifício externo e a direção. Para o exame da genitália masculina, é necessária a completa exposição da região da virilha e da genitália sob iluminação adequada, com o examinador sentado em frente ao cliente, usando luvas de procedimentos durante todo o tempo. De início, deve ser observada a distribuição dos pelos púbicos, o tamanho e a forma do pênis. Devemos examinar a face ventral e dorsal do corpo do pênis. Retrair o prepúcio e expor a glande. Em seguida, deve ser observado o tamanho do prepúcio e a ocorrência de secreções, lesões ou inflamações na glande. Para visualizar a porção terminal da uretra, avaliar o tamanho do meato e a presença de secreções ou outras alterações, deve-se comprimir com os dedos o meato urinário no sentido antero-posterior. Palpar toda a extensão do pênis, apreendendo-o com o dedo polegar e o indicador e o médio na parte dorsal, ventral e nas laterais do órgão. Para fazer a inspeção da face anterior do escroto, rebate-se o pênis em direção à sínfise púbica. Normalmente, a pele escrotal é enrugada e possui pequenas veias visíveis. Cistos sebáceos são comuns e benignos. A palpação do escroto obedece uma sistemática para identificar as diferentes estruturas. Devemos palpar os testículos separadamente, colocando o polegar na face anterior e movimentando o testículo entre os dedos, sentindo sua consistência e contorno. Para palpar o epidídimo, posicionamos a mão da mesma forma que o fizemos para o testículo.
O epidídimo é uma estrutura em forma de vírgula que se estende de cima a baixo do testículo, geralmente próximo à superfície póstero-lateral, ricamente vascularizado e enervado, não doloroso à palpação, macio e resiliente. Para examinar a região inguinal, peça para o cliente tossir ou realizar algum esforço. Em seguida, observe o aparecimento de qualquer alteração. Na palpação, usa-se a mão direita para palpar a região inguinal direita e a mão esquerda para a região inguinal esquerda. Ao encerrarmos este vídeo, gostaríamos de chamar a atenção sobre a importância do exame físico dos genitais do homem e da mulher. Preconceitos e tabus próprios da nossa cultura cercam esta prática. No entanto, estudos revelam que a inspeção e a palpação auxiliam na prevenção do câncer mamário, principal causa-mortes em mulheres em nosso país. Sabemos que o sucesso da cura e do controle deste tipo de câncer está na prevenção e no diagnóstico na fase inicial. Igual atenção gostaríamos de dar neste momento para a inspeção dos genitais propriamente dito, para a detecção das doenças sexualmente transmissíveis e prevenção do câncer. Este é o último programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. A seguir, veremos os procedimentos propedêuticos que devem ser realizados durante o exame do aparelho locomotor. O exame do aparelho locomotor baseia-se na inspeção que é possível ser feita logo no primeiro contato com o paciente, ou seja, no instante em que ele entra na sala de exames. Nesse momento, é possível fazer uma avaliação preliminar de deformidades e marcha. Em seguida, deve ser realizada a palpação. E, por fim, a avaliação do grau de mobilidade, comparando bilateralmente cada área. Durante a inspeção, serão observadas todas as formações anatômicas, tuberosidades, sulcos, assim como os músculos e tendões. É importante ter em vista a postura adotada, intumescências, edemas, abaulamentos e função do membro. Nesse sentido, deve ser observada a uniformidade, simetria e ritmo dos movimentos. Seguindo com o exame, devem ser observadas lesões, coloração da pele, sustentação e o tipo de marcha, assim como deformidades de membros inferiores como varismo e valgismo. Feito isso, é necessário avaliar a coluna vertebral. Podem existir deformidades como cifose, hiperlordose, escoliose e dorso curvo. Para finalizar, deve-se observar se há encurtamento dos membros e, finalmente, a ocorrência de movimentos involuntários como oscilações rítmicas, tremores e mioclonias. A inspeção do sistema muscular deve ser realizada sobre o contorno muscular, verificando-se a presença de atrofia, hipertrofia, hipotrofia e retrações musculares. Observar também a utilização de órteses e próteses, além de recursos para a locomoção como andadores, muletas, bengalas, cadeira de rodas e outros. A força muscular é avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades, como, por exemplo, um aperto de mão. Outra maneira é solicitar ao paciente que estenda totalmente o braço e, em seguida, a examinadora aplica uma resistência, impedindo que o paciente flexione o braço. Para os membros inferiores, é aplicada uma resistência na região do tornozelo e solicitado ao paciente que tente levantar o membro. A sensibilidade é avaliada quanto à sensação térmica, tátil e dolorosa, em diferentes pontos, de acordo com a distribuição dos dermátoros. A palpação é realizada nas partes moles e ósseas para detectar alterações álgicas, crepitação e estalido.
É possível também notar alterações de gradiente térmico, tônus muscular como hipotrofia e hipertrofia, contorno, perda de continuidade óssea, alterações de massa como cistos e tumores e volume muscular. O grau de mobilidade varia de paciente para paciente. Assim, torna-se necessária a realização de uma avaliação em todos os segmentos, a fim de determinar o grau de limitação do paciente em algumas atividades do cotidiano. Vejamos a seguir alguns procedimentos, cuidados e orientações para realizar esta avaliação. Para avaliar a extensão, mover a cabeça como que olhando para o teto. Flexão, encostar o queixo na face anterior do tórax. Rotação lateral, rodar a cabeça de um lado para o outro, de modo que o queixo se alinhe ao ombro. Inclinação lateral, peça ao paciente que tente tocar a orelha no ombro, formando um ângulo de 45 graus. Para a rotação externa e abdução, tentar alcançar por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Já para a rotação interna e adução, ele deve tentar alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax. Para a extensão, abduzir o braço a 90 graus. Vejamos agora como examinar o cotovelo. Vamos começar com a flexão. Flexionar o cotovelo do paciente tentando tocar o ombro com a mão. Para a extensão, estender o braço até o limite dado pela fossa olecraniana. Na supinação, o paciente com a palma da mão para baixo tenta voltá-la para cima. Na pronação, o paciente está com a palma da mão voltada para cima e tenta virá-la em direção ao solo. Flexão e extensão. O paciente deve estender e flexionar o punho. Para avaliar o desvio ulnar e radial do punho, mover o punho de um lado para o outro. E para a flexão e extensão, abdução e adução e oponência digital, peça ao paciente que feche e abra a mão, afaste e aproxime os dedos uns dos outros. Abdução. O paciente deve afastar as pernas ao máximo. Na adução, cruzar as pernas alternadamente. Flexão. Dobre a coxa do paciente em direção ao abdômen. Para a rotação interna e externa, girar a perna na direção medial e lateral. Extensão. Esticar o joelho. Flexão. O paciente deve dobrar o joelho.
Rotação interna e externa. Rodar o joelho na direção medial e lateral. Flexão plantar e movimentação dos dedos. Peça ao paciente que ande na ponta dos pés. Dorsinflexão, andar sobre os calcanhares. Inversão, andar sobre a borda lateral do pé. Eversão, andar apoiando-se na borda medial dos pés. Flexão, com os joelhos eretos, peça ao paciente que se curve para frente ao máximo. Extensão, ele deve tentar curvar-se para trás o máximo que conseguir. Inclinação lateral, o paciente deve inclinar-se do lado direito e esquerdo. Rotação lateral, com o tronco fixo, ele deve girar a pelve de um lado para o outro. Ao término deste vídeo, vimos que o aspecto mais importante do exame físico dos membros é a inspeção. Ela deverá ser iniciada com a entrada do paciente, onde será avaliada a marcha e as deformidades, o que direcionará os demais procedimentos de coleta.